Bom, vamos aqui mais um recadinho a quem interessar possa. Parem de produzir vídeos falando que agora o Supremo vai pagar tudo que fez de errado com o povo brasileiro, que o Supremo está na alça de mira, que o Supremo vai acontecer isso e aquilo. Me expliquem como. Por quê? Quem vai fazer isso? O Supremo poderia ser condenado por essas falcatruas que ele produz todo dia, pelo uso de dinheiro público de forma irregular nos escritórios de advocacia dos parentes, pelo uso do dinheiro nas falcatruas da faculdade do ministro, pelas falcatruas que recebem com pagamento de despesas gerais para participarem de eventos na Europa, não sei onde, é as férias deles, mas quem paga é o trouxa do brasileiro, porque as estatais pagam isso. Ele inventa que vai ter um encontro lá numa cidade e só passa por lá e vai para onde ele quer passar as férias lá. E tudo bancado pelas estatais. Agora no governo Bolsonaro acabou. Acabou não, diminuiu. Mas vai acabar com certeza. Então o que eu quero falar é o seguinte: quem vai punir o Supremo? CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um marra-cachorro do Supremo. OAB interferir é outro marra-cachorro do Supremo. Só quem pode fazer alguma coisa aqui nesse Brasil, são duas formas de calar o Supremo ou fechar o Supremo. O Senado, que pode aceitar os pedidos de impeachment, que são diversos, que estão lá dentro, e se ele botar o pedido de impeachment lá dentro para rodar, para ir para o plenário, corre o risco de ministro ser cassado. Mas aí o Senado vai pagar caro por isso. Por quê? Porque a maior parte, principalmente os que estão lá no diretório, na mesa do Senado lá, é tudo bandido, tudo robô. E está com os processos lá dentro do Supremo segurando. O Supremo segura o processo deles. Se eles falarem mexer com os pedidos de impeachment, o Supremo vai, então eu vou liberar o seu processo para julgamento. Aí vai preso tudo. Então, o seu Davi Calheiros, Davi Alcolumbre, é hoje um dos grandes traidores do povo brasileiro. Ele foi lá, conversou com os homens, com certeza fizeram essa negociação, eu não estou afirmando, estou supondo, porque 2 ou 3 dias depois da ida dele lá, os 2 processos mais perigosos que tinha contra ele foram arquivados. Então, não adianta ficar com essas bobagens de vídeo falando que agora vai subir. Não tem jeito, véio. Tem o jeito que eu falei agora. Mas só esse? Não, tem outro jeito. Aí é o que eu gostaria, eu não minto, eu gostaria que tivesse ou o 142 ou o AI-5. Aí é que nem disse uma vez o Eduardo Bolsonaro, que também não foi de autoria dele, foi de outro cidadão, que falou que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado. E aí o STM, Superior Tribunal Militar, assumiria e consertaria tudo que precisa. São as duas soluções. Ou o Senado está cheio de vagabundos, começa a botar, nas próximas eleições, que vai ser só em 22, começa a botar gente de bem, que vai deixar ir para plenário o impeachment de muito vagabundo que tem no Supremo, quase todos. Eu até não minto para você, me fala a exceção, eu gostaria até de conhecer, mas vamos torcer para que tudo aconteça da melhor forma possível. Outra coisa que me deixa chateado e tal, é que eu vejo os jornalistas, principalmente Globo e Band News e tal, na tentativa de macular o desempenho fantástico que o governo Bolsonaro vem tendo até agora. Eu estou fazendo o governo porque ele e diversos ministros, já falei, tem exceções? Tem, mas a imensa maioria é do bem e está trabalhando para o povo brasileiro. E aí a imprensa
quando dá uma notícia mentirosa, que eles, é o que eles mais fazem, eles falam assim, segundo fontes palacianas, ué, olha aí, ô, é a sua mãe que está lá, ô jornalista? É a sua mãe que foi lá obter isso? Fontes palacianas, quem são essas fontes palacianas? Segundo membros do governo. Vocês podem até entender muito de membro, mas não é esse do governo que vocês estão falando. Membros do governo. Gente, eu vou mostrar para vocês que isso daí, mesmo que fale assim, não, mas isso aí, o jornalismo tem direito ao segredo da fonte. O jornalista não é obrigado a falar a fonte. Então vamos lá, vamos botar, agora eu quero falar da Constituição. Isso aí está apenas lá no estatuto, sei lá, regimento e tal, criado pela Associação Brasileira de Imprensa dos jornalistas lá. Na Constituição não tem isso. A Constituição é clara. Existe o cidadão tem o direito à liberdade de expressão, vedado o anonimato. Está lá na Constituição, gente, não sou eu que estou falando, basta a pessoa saber ler Constituição brasileira. Vedado, existe a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Como é que um jornalista de merda vai chegar e falar, segundo fontes palacianas, isso é um anonimato, gente, que é proibido por lei. A Constituição não permite nada feito sobre o anonimato, principalmente liberdade de expressão, que é o que o jornalista usa. Ele vai lá falar, vai se expressar através dessas mentiras todas. Aí vem o outro e fala assim, não, de acordo com fontes, membros do governo. É anonimato, gente. Para não ser anonimato, tinha que ser, ó, de acordo com o fulano de tal, que é ministro de porra nenhuma, que não sei o quê. Tem que dar um nome ao cargo para identificar a pessoa. Não pode fazer desse jeito. Isso aí é coisa que a imprensa inventou e que o STF aceitou. Mas a Constituição, que é o que vale, é clara. Existe a liberdade de expressão, vedado o anonimato, é proibido o anonimato. Aí não tem como falar assim, ah, não, eu não posso citar a fonte, segredo. Isso é anonimato, caramba. É contra a Constituição. Mas, como os outros, eu tenho hora que até me belisco para ver se eu não estou dormindo e tal. Infelizmente não tem ninguém que chegue lá e fale, ó, não pode. Eu tenho certeza que o Supremo, se tiver lá uma liminar apoiando que os jornalistas continuem omitindo a fonte, ele vai aprovar, mesmo contra a Constituição. Eu já falei aqui, vocês lembram do casamento gay? E eu volto sempre a lembrar, homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré. Na Constituição é claro, está lá até hoje, eles não mudaram, ninguém mudou a Constituição, está lá. Casamento é a união entre um homem e mulher. A Constituição é clara, um homem e uma mulher. Mas o Supremo achou que vale mais que a Constituição, que vale mais qualquer coisa aqui no Brasil, e autorizou. Ah, não é essa, mas é união civil, não é nada, pô, é casamento mesmo, que eles falam abertamente aí tudo. Tinha que alguém chegar lá e falar, olha, a Constituição não permite, ou vocês voltam atrás nessa decisão, ou eu fecho essa merda do Supremo. Quem que pode fazer isso? Eu não vou falar para não dificultar a pessoa, tá, para causar problema para a pessoa, mas tem gente que pode chegar lá e basta que o presidente peça, quem tem direito de pedir, não é intervenção, seria a atuação militar no caso, presidente da República, presidente do Supremo, presidente do Congresso, presidente da Câmara e do Senado. Eles todos podem pedir. 3 aí não vão pedir de jeito nenhum, porque é tudo bandido igual. Só sobra o Bolsonaro. E eu não minto para você, o Bolsonaro não quer tomar essa atitude porque ele viu o resultado dos governos militares que saíram de lá queimados, porque
a imprensa, uma grande parte dos esquerdistas tal, inventaram coisas que nunca existiam para denegrir os governos militares. E ele não quer correr esse risco. Então o Bolsonaro quer fazer as mudanças que o Brasil precisa, mas sempre dentro da democracia e do respeito. E eu respeito ele. Eu não vou falar que ele está errado, não, está certo. Eu, no lugar dele, talvez fizesse a mesma coisa, com certeza. Mas está difícil mudar o Brasil? Tá. E isso eu falo para vocês. Nós hoje vivemos a ditadura do judiciário, principalmente do Supremo. E volto a falar, sou enjoado? Sou. Esse ano tem eleição. Não vote em advogado e não vote em médico. São as duas categorias que predominam lá no Congresso e que mais prejudicam o Brasil. Se você quer realmente mudar o Brasil para ser melhor para você, não vote nos representantes dessas categorias. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se ainda tiver. Tchau.